Bom, pessoal, boa noite. Paz do Senhor, para você que está assistindo. Primeiro, obrigado, por estar assistindo esse vídeo. Você que acessou meu canal do YouTube, ou você que está acompanhando a minha página no Facebook, ou você que está visitando meu blog. Eu começo aqui uma série de mensagens dos estudos que eu tenho feito, de tudo que eu pesquiso na Bíblia, sermões que às vezes eu ouço e então eu tiro alguns trechos e monto um estudo mais específico de algum assunto em particular que me interessa. Nesse caso especificamente, essa mensagem chama-se O Contexto Faz a Diferença, e eu vou abordar, durante alguns minutos, alguns trechos que me chamam a atenção pelo fato de estarem sendo usados de maneira incorreta na sua interpretação, nas pregações que eu tenho visto, que eu tenho ouvido em algumas igrejas, em que eu tenho estado, pregando ou visitando. E eu vou compartilhar com vocês especificamente hoje um texto muito conhecido que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 8. Eu vou ler alguns trechos, alguns versículos, porque é um capítulo muito amplo, e esse capítulo é um capítulo extremamente rico naquilo que Paulo fornece de informações para a gente sobre o viver em Cristo, com Cristo ou para Cristo. Eu vou ler alguns versículos específicos, eu vou estar lendo para vocês, os versículos vão aparecer na tela, e espero que você acompanhe, preste atenção, faça anotações se for necessário. Logo ao final do vídeo você tem liberdade para comentar no meu canal, deixar aí a sua mensagem, a sua dúvida, ou até mesmo acrescentar informações, por que não? Então vamos lá, você que tem a sua Bíblia, quiser acompanhar, ou então acompanhar pela tela que vai aparecer aí. Eu vou estar lendo alguns versículos do capítulo 8 de Romanos, começando pelo verso 1. Então abra o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 12 agora. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Verso 17. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Verso 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Verso 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Verso 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas?
33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Verso 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Verso 36, né? Verso 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Verso 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Verso 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, eu li alguns versículos que complementam, né, que fazem parte de todo o capítulo 8 de Romanos. E eu já ouvi uma mensagem semelhante, que trouxe bastante informação para mim. Com base nela, fiz anotações e estou com esse estudo. Foi uma mensagem ministrada pelo pastor Ivan Domingues. E é uma mensagem com um conteúdo muito forte que chama a atenção para isso. Um pastor que eu conheci há pouco tempo, mas que ele tem uma frase que ele costuma dizer que se aplica bem à situação. O pastor Tiago Araújo, ele diz assim que o pregador ele usa um pretexto para pregar um texto sem analisar o contexto. É engraçado, né? Um trocadilho, uma rima, mas é verdade. O problema é a questão do contexto. Muitas vezes, já vi muitos pregadores, tem pastores que fazem isso, pegam esse versículo, principalmente o número 31, né? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Alguns fazem até um grito de guerra. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, a igreja responde, quem será contra nós? Mas, na verdade, irmãos, o que Paulo diz aqui no capítulo 8 de Romanos é que tem muitas pessoas querendo se isentar de certos sofrimentos ou de achar que por aceitarem a Cristo a situação vai ser amenizada, as coisas vão se tornar mais fáceis. E aí alguns pregadores até usam esse verso 31 como uma espécie de um mantra. Tipo, repita para você mesmo, para você se convencer, olha, se Deus é por mim, ninguém será contra mim, ninguém pode ir comigo. Mas isso não é verdade. O que Paulo está dizendo aqui, se você interpretar, você pegar o contexto, especificamente esses versículos que eu te falei, por exemplo, o versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, aqui já te diz o quê? Se é certo que você padece com Cristo, você será glorificado. Por isso fala que você é filho, logo você é herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. Mas o versículo complementado diz assim, nós compartilhamos, claro, da glorificação, desde que com Ele padeçamos. Esse capítulo ele é aberto com um versículo muito conhecido que fala, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que ele diz? Olha, sobre você que anda guiado pelo Espírito, não segundo a carne, mas guiado pelo Espírito, com Cristo no seu ensinamento, não há condenação sobre você. Mas pense bem, irmão. Eu não sou advogado, não conheço direito, não conheço muito bem as leis, mas o fato de não haver condenação sobre você não está dizendo que você não está sendo acusado ou que não haja acusação sobre você. Você pode ser constantemente acusado, mas a condenação é a palavra final quando há um veredito dado pelo juiz. Então você constantemente é colocado na posição de réu.
há acusações contra a sua vida, mas pode não haver uma condenação definitiva. Então você não está sendo isento de ser acusado, mas está dizendo que desde que você esteja em Cristo, vivendo segundo o Espírito, a condenação não está sobre você. Você pode ser acusado, mas a condenação sobre a sua vida, isso que não existe. E aí no 17 fala, né, que padecemos com Ele. Se é certo que com Ele padecemos, certamente com Ele seremos glorificados. Né? Aí no caso, parafraseando o versículo. Mas aí o verso 31, que é o que eu acho mais polêmico, e aí eu acho que é um grande erro das igrejas, por não ensinar a maneira correta da interpretação. Porque fala assim, que diremos, pois, acerca dessas coisas? Que coisas são essas que Paulo está dizendo? Tudo que ele vem enumerando nesse capítulo 8 de Romanos. Ele vem dizendo assim, olha, nós estamos debaixo de constante acusação, nós estamos sujeitos a sofrer as dores deste mundo, como Cristo também a sofreu, como Cristo também padeceu. Mas ele fala, o que nós vamos dizer sobre tudo isso? Que se Deus é por nós, então ninguém é contra nós? Quer dizer que se Deus está do nosso lado, ninguém pode conosco? Paulo está desafiando a igreja de Roma, dizendo assim, olha, o que vocês vão dizer sobre tudo isso que vocês estão passando? Que se Deus é por vocês, ninguém é contra vocês? E aí é como se ele dissesse assim, de maneira nenhuma. Porque olha o que ele fala no 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como que não nos dará também com ele todas as coisas? Então o que ele está dizendo? Olha, vocês estão dizendo assim, bom, se Deus é por nós, então ninguém pode com a gente? Não, se Deus não poupou nem Jesus, você acha que ele vai evitar que vocês passem pelas mesmas aflições que ele passou? É isso que Paulo está dizendo. E aí as pessoas usam isso como um mantra, é como acordar de manhã, olhar no espelho e dizer assim, olha, se Deus é por mim, então ninguém é contra mim. Isso é mentira. Isso é uma bobagem. Nós não estamos isentos. Você quer ver um versículo que deixa isso muito específico e também é uma pregação fora de contexto, que às vezes as pessoas interpretam errado, porque de repente não conhecem a função da vírgula na gramática ou porque foram mal ensinadas. Mas abre você aí que está acompanhando no Evangelho de João. Volta um pouquinho aí. João, capítulo 16, o versículo 33. Tenho certeza que muitos sabem até de cabeça esse verso, mas olha só o que diz aí. Jesus falando, né? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, e o que Jesus quer dizer com isso? Os discípulos ficavam questionando a Jesus acerca daquilo que eles estavam passando, muitos deles até indignados com o que Jesus vinha passando, né? Rejeitado pelo seu próprio povo, caindo constantemente em descrédito ou questionamento pelos escribas, os fariseus, os saduceus, os amorreus, todos esses zeus aí que rodeavam Jesus, procurando um pequeno ponto em que ele tropeçasse. E aí Jesus falou, precisa acalmar esse povo, esses caras estão conturbados. Então, eu digo isso para vocês que vocês tenham paz. No mundo, vocês terão aflição, isso é fato. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E aí você pode pegar esse texto e dizer assim, Jesus, muito obrigado, o Senhor venceu o mundo, então agora eu preciso apenas trilhar o caminho, aguardando o dia que o Senhor me buscar. Não. O que Jesus está ensinando para eles aqui é o seguinte, no mundo, na situação, no lugar que você vive, na época, no meio da civilização que for, o costume, vocês vão ser afligidos sim, vocês vão ter aflição, vão ter dificuldade, calúnia, vão sentir fome, vão ser questionados, vão ser perseguidos, humilhados, vão duvidar de vocês, não vão concordar com as suas ideias, sua maneira de ser, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aqui quando Jesus fala eu venci o mundo, ele está dizendo assim, olha, nesse mundo que nós vivemos aqui, vocês vão ser afligidos, mas tenham bom ânimo, porque eu venci esse mundo. E aí você fala assim, legal, então eu estou caminhando sobre um mundo que já está vencido. Estou pisando sobre derrotados. Não é isso. Jesus não venceu o mundo para você vir andar por cima dele como se fosse um tapete, não. Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele quer dizer? Vocês vão sofrer aflição. Mas eu vim para sofrer todas essas mesmas coisas que vocês sofrem e venci. É como aquela brincadeira no caldeirão do Hulk.
né, existe um desafio que é lançado para o telespectador, mas uma pessoa, uma celebridade, um artista, um atleta, o que for, ele vai primeiro e vence o desafio para mostrar que é possível. Aí, a partir do próximo sábado, os telespectadores vão lá e participam. Foi mais ou menos isso que Jesus explicou aqui. Ele falou assim, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, esse mundo que vocês vivem aqui, que tem tanta perturbação, vocês vão ter essas perturbações, mas eu vim para passar por elas e vencer e mostrar que é possível. Então ele fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu vim, vivi tudo isso e venci para mostrar a vocês como fazer. E mostrar que é perfeitamente possível viver tudo isso. Então é isso que Jesus fala. Ele não venceu o mundo para que nós depois pegássemos um mundo derrotado e pudéssemos passear por cima dele desfilando. Olha, eu estou passeando por cima de um mundo que está debaixo dos meus pés porque Jesus venceu. Não é isso. Ele fala, eu vim viver essas mesmas coisas, passar por tudo isso que um ser humano passa. Eu vim como o verbo encarnado, eu vim como carne, como homem, para sentir humilhação, para sentir sofrimento, tristeza, para ter fome, para ter frio, para ter sede, para ser estapeado, para machucar meu pé, para cortar minha mão, porque eu fui marceneiro. Eu vim para sentir as mesmas coisas que vocês sentem, e eu vim para passar por tudo que vocês passam na vida. E eu vim para vencer e mostrar que é possível. Porque aí vocês olhem para mim e falam assim, não, Jesus conseguiu, então também posso. É isso que diz em João 16:33. Jesus veio e venceu o mundo para mostrar que é possível vencer o mundo e a maneira correta de fazê-lo. Então existem interpretações que às vezes as pessoas se perdem no seu próprio entendimento, ou se perdem na fé, ou não sabem como agir em determinada situação, porque acham às vezes que estão passando por uma luta que não deveriam. E aí pensam o quê? Mas aconteceu alguma coisa comigo porque eu estou passando essa aflição, essa prova, essa luta? Mas eu aceitei Jesus e parece que as situações não melhoraram, eu continuo sendo perseguido, as coisas continuam faltando aqui em casa, eu continuo sem arrumar emprego. Irmão, se alguém te disse que essa situação ia mudar quando você se convertesse ao Evangelho, aceitasse a Cristo, me desculpe dizer, mas você foi enganado. Jesus em nenhum momento disse que você tinha um certificado de garantia de paz. O próprio Jesus fala, não vim trazer paz, não vim trazer espada. Ele veio para quê? Justamente para pegar essas contradições e virar de ponta cabeça, mostrar que o Evangelho estava sendo levado de uma maneira errada. E hoje ainda as pessoas se perdem no seu próprio entendimento. E veja bem que eu disse no seu próprio entendimento, não no entendimento da Bíblia. Não estou querendo dizer aqui que eu tenho a verdade absoluta, que eu sou o único que interpretou esse texto de maneira correta, mas é a brincadeirinha do pastor Tiago Araújo. O pregador ele usa o pretexto de pregar um texto sem analisar o contexto. Pega todo o capítulo 8 de Romanos, né, voltando ao texto original, Paulo vem falando sobre a diferença do que serve no espírito e do que serve na carne, do que se sujeita às coisas da carne e do que se sujeita às coisas do espírito. E aí ele fala, o próprio Jesus, o Cordeiro, teve que vir e ser morto. E aí depois ele fala, olha, nós vivemos todos os dias como ovelhas que são lançadas ao matadouro. Ou seja, todos os dias estamos na expectativa de sermos abatidos pelo que somos. Então, para com essa bobagem e achar que se Deus é por nós, então ninguém pode comigo. Aí vem aquela maior que está em nós do que é o que está no mundo. É verdade, claro. Mas faça valer isso. Um outro versículo aqui também, bastante conhecido, né, do capítulo 8, nós lemos aí, o verso 28 fala, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ótimo, tudo vai contribuir para o meu bem. Legal, mas tem uma condição aí. Você ama a Deus? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então não é generalizado, tem aí um requisito necessário. Ama a Deus, então as coisas vão contribuir para o seu bem, sejam elas boas ou más. Elas vão contribuir para o seu bem, mas desde que você ame a Deus. Ok? Então, por exemplo, 1 Coríntios 10:13. Abre adiante alguns livros aí. Na verdade, você vai adiantar um livro, né? 1 Coríntios está logo depois de Romanos. 1 Coríntios 10:13 diz o que? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar.
olha que interessante. Se nós estivéssemos realmente vivendo sobre esse mundo vencido, que Jesus já veio e já venceu, e a gente não precisa fazer mais nada, não precisa vencer mais ninguém, como é que nós seríamos então constantemente tentados? Com o consentimento de Deus. Veja que aí Deus fala, nenhuma tentação que veio sobre vocês, ela não é outra senão humana. Por quê? Porque só pode ser tentado aquele que é humano. Aquele que é divino, aquele que é celestial, não pode ser tentado. Por quê? Porque não tem vontades nem desejos. Né? Você não pode tentar, por exemplo, Cristo no seu corpo celeste. Você não pode dizer assim, Cristo está com fome, olha, tem um pão aqui. Se você fizer isso aqui para mim, eu te dou o pão. Você não pode tentar ele com fome porque ele não sente fome. Um outro exemplo, você não pode dizer para um anjo assim, eu tenho uma voz mais bonita que você não sabe cantar. Se você me der isso, eu te ensino a cantar. Ou a tocar harpa, sei lá. Então, ninguém pode ser tentado. Somente aqueles que são humanos, porque a natureza humana é uma natureza que tem vontades e desejos, listos ou ilícitos, convenientes ou inconvenientes. Então, Deus está assegurando que você vai ser tentado sim, porque você tem natureza humana, mas Ele é fiel e justo para não permitir que sobre você venha uma tentação maior do que você pode suportar. Então, aí você não pode dizer assim, se Deus é por mim, ninguém é contra mim. Não, Deus é por você. Mas muitos podem se levantar contra você. É o que eu disse no começo. O fato de não haver condenação sobre a sua vida, desde que você ande no Espírito, não quer dizer que você não será acusado. Deus está dizendo que no final do julgamento, o seu veredito pode ser inocente. E aí não haverá condenação. Mas não está dizendo que isso impede que outros te acusem pelo caminho. Ok? Então, e aí você fala assim, mas Deus permite, então, que a gente passe por todas essas coisas, que a gente seja tentado, que a gente seja provado, que a gente sinta dores. Mas por que Deus permite isso, então? Se Cristo já veio e levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas feridas. Tudo bem, eu te respondo. Simples. Abre em Romanos de novo, só que é no capítulo 9 agora. Romanos capítulo 9. E olha o verso 18 aí, que interessante. Vamos ler do 18 ao 21. Romanos 9, do 18 ao 21. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, porque se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, irmão, o fato de Deus permitir que você seja tentado ou não, como a gente leu agora em 1 Coríntios 10, agora há pouco, tudo que vem sobre nós é permissão dele segundo a nossa capacidade de suportar aquilo que está sendo colocado sobre nós. Deus não nos dá um fardo maior do que nós podemos aguentar e nem nos dá uma cruz que seja de uma altura diferente da nossa. Cada um tem a cruz do seu tamanho certo. E aqui diz que logo Deus ele endurece a quem quer. Se Deus achar por bem que você suporta um fardo mais pesado e por isso ele está te dando uma prova maior, por acaso você, como barro, pode perguntar para aquele que escolheu a massa para fazer o vaso por que fez desse jeito? Deus ele transcende o entendimento humano, porque aquilo que no seu entendimento você julga que é correto, ou que é o tempo certo, ou que é a maneira correta, ou que deveria ser feito assim ou assado, quem é o homem ao entendimento de Deus? Né? E, muito mais além, quem é Deus dentro do entendimento do homem? Será que aquilo que você compreende de quem é Deus alcança a dimensão espiritual onde Deus se encontra? Será que nós, no nosso entendimento, conseguimos fazer um discernimento de quem é Deus? Deus é o Pai de todos, criou o universo, mandou seu Filho Jesus, criou o mundo apenas com a sua palavra. Mas Deus ele se limita a isso? Será que o nosso entendimento, que é tão limitado, que às vezes nós temos dificuldade de entender uma equação matemática de segundo grau, ou alguém fala física quântica, a gente se assusta, o que é isso? Ou então a covalência, polivalência na matéria de química do primeiro colegial, a gente já fica confuso. Será que coisas humanamente descritas, que a gente já não entende, será que a nossa mente está capacitada a discernir quem é Deus e por que ele fez as coisas dessa maneira? Será que você, na sua mente, você pode tentar entender ou compreender por que é que Deus diz que o homem tinha que ter 5 dedos na mão e que isso teria uma utilidade?
Na cabeça de Deus, por que o homem devia ter duas pernas, dois braços, e que é para ter equilíbrio no caminhar, mas a gente tinha que caminhar, a gente não podia flutuar? Ou seja, quem é Deus no entendimento humano? Então, irmãos, é fundamental nós entendermos o contexto daquilo que nós estamos lendo. A palavra de Deus, ela não é de fácil compreensão, ela não é rasa como uma lagoa, ela é mais profunda que um oceano. Nós não compreendemos ela totalmente, mas é fundamental que aquilo que está sendo escrito, aquilo que está sendo interpretado, aquilo que está sendo dito na palavra, nós não podemos nunca tomar um versículo de uma forma isolada e usar como verdade absoluta, porque nós podemos estar iniciando sem saber uma pequena heresia, ou nós podemos estar convencendo uma pessoa de algo que ela toma para a vida dela como única verdade, como absoluta. Ah, mas se está na Bíblia, está certo, tudo bem, mas foi interpretado de que forma? Né? Quem te disse isso? Segundo qual contexto? Não vou entrar no mérito dessa questão agora, mas é que nem você querer pegar o ensinamento que Paulo deu para a igreja em Corinto, que era uma situação muito específica, e você querer ensinar que todas as igrejas devem se portar como era a igreja de Corinto. Não, mas qual era o panorama de Corinto para Paulo daquele ensinamento específico? Por exemplo, nós lemos agora em Romanos, qual era a situação da igreja de Roma para que Paulo ensinasse e desse tanta ênfase à diferença de viver no espírito e na carne? Então, eu peço a você, você pode comentar ao término desse vídeo, mas quando você for ler o texto, uma passagem bíblica, você ouvir uma pregação, tenha cuidado de analisar todo o contexto. O pregador, ainda mais quando o pregador prega usando um versículo só, não é errado, mas busque saber o que aconteceu antes daquele versículo e como ele se complementa nos versículos seguintes. Faça a leitura. O próprio apóstolo fala, que o povo se perde porque lhes falta conhecimento, que nós devemos crescer na graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes, nós pedimos muita graça, oramos, jejuamos, fazemos campanha, mas e a leitura investigativa? Sabe, uma vez eu vi um comercial na Globo que dizia assim que move o mundo não são as respostas, mas são as perguntas. E é uma verdade incontestável. Não é errado ao término do culto você dizer assim para o pastor, aquela passagem que o senhor viu, eu estou com uma pequena dúvida, o que queria dizer, qual era a situação, não ficou muito claro. Sabe por quê, irmão? Porque senão você entende do seu jeito, que às vezes não é o correto, às vezes não é nem culpa sua, culpa de quem está te ensinando, e você passa essa informação para outras pessoas, aí se dissemina uma ideia e ela acaba se expandindo, e aí acontece o que aconteceu muitos anos atrás, quando todo mundo pensa que o crente é burro, analfabeto, idiota. Nós temos toda a informação. Olha, eu estou aqui com vocês, mas eu estou com a minha Bíblia, ela está anotada, sabe? Tem marca-texto, tem caneta, e eu vou lá, pego outras traduções, vou no dicionário, vou na internet, uma ferramenta abençoada se você souber usar, e vejo que outros pregadores comentam sobre determinados textos. Sabe? E é fundamental, por quê? Porque nós temos que conhecer plenamente aquilo que Deus quis nos dizer quando escreveu essas palavras. E nós temos que investigar mais, porque o mesmo versículo pode ter um sentido completamente diferente a cada maneira que nós lemos. Então, eu vou ficar por aqui. Estamos com quase 30 minutos de vídeo e eu agradeço profundamente a você que acompanhou esse vídeo até o final. Agradeço a você que visitou a página do Facebook. Agradeço a você que visitou o canal do YouTube, você que visitou o blog. Peço que você coloque seu comentário, se você tiver alguma dúvida, se você quiser acrescentar alguma informação, fazer um comentário. Só peço que você pode discordar de mim, sem problema. Essa é a beleza da liberdade de expressão. O nome do canal ele é Meu Canto, não por acaso, porque eu estou no meu canto, então eu posso falar aquilo que eu quiser, mas estou abrindo também para você comentar. Só não coloque nada ofensivo, com falta de educação, nada do tipo, porque ele tem a intenção de falar sobre a Bíblia e trazer um esclarecimento daquilo que Deus nos revela. Não digo a mim, mas eu digo a todos, E agradeço por você acompanhar. Peço que você também fique ligado nos próximos vídeos que nós vamos estar compartilhando, seja de mensagem, seja videoaulas, ou alguma música que a gente colocar aí, que a gente costuma tocar na igreja. Agradeço pela atenção
e peço que você depois dê um curtir no nosso vídeo, né? Divulgue para outras pessoas, compartilhe nosso endereço e que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.